Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luciano S. Esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais e aqui estamos para mais um vídeo. Antes de começarmos, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito que faça sua inscrição e ative o sininho, pois dessa forma você sempre será avisado quando o vídeo novo for lançado. Aí depois que você fizer a sua inscrição, assista esse vídeo aqui até o final. E se você gostar, só se você gostar, deixe o seu like, pois isso ajuda muito aqui o nosso canal. Não se esqueça também de deixar nos comentários de que cidade do Brasil ou do mundo você está nos assistindo, pois é sempre muito importante para a gente conhecer você que está aí do outro lado. Se você tem uma história e quer enviá-la para a gente, na descrição do vídeo você encontra todos os nossos contatos. Então é isso, meus amigos, sem mais enrolação, põe seus fones de ouvido, apague as luzes e vamos para a história. A nossa primeira história de hoje vem do estado do Amazonas, da cidade de Tabatinga. Foi enviado pelo Geraldo Martins e chama-se O Casarão Esquecido. O Geraldo nos conta. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Meu nome é Geraldo e eu decidi contar essa história porque ela ainda pesa muito no meu peito, mesmo já tendo passado um bom tempo desde que tudo aconteceu. Eu trabalhei muitos anos como policial militar e quem é da área sabe como a nossa vida é uma correria só. A gente nunca para em um lugar fixo por muito tempo. Eu já fui mandado para tudo quanto é canto desse estado, de cidade pequena que nem aparece no mapa até uns lugares maiores. E nessa trajetória, eu posso dizer para vocês que eu já vi de tudo um pouco. Eu já atendi ocorrência de assalto à mão armada, acidentes de trânsito feio com vítima presa nas ferragens e outras coisas bem pesadas que deixariam muita gente sem conseguir dormir por muitos dias. A gente acaba criando uma casca. O problema é que tem coisa que não é desse mundo, e contra isso não existe treinamento que prepare a gente. Como eu estava sempre mudando de batalhão, eu nunca tinha tido tempo de conhecer as histórias de cada lugar. Eu chegava, recebia minha escala, patrulhava e pronto. Eu não ficava sabendo das lendas ou das coisas estranhas que o povo comentava nas esquinas. Há uns 5 anos, eu fui transferido para uma cidade que era meio turística, mas que tinha um ar muito parado, uma coisa meio cinzenta. Ela tinha os seus visitantes, umas praças bonitas, mas o que me chamava a atenção mesmo eram os casarões antigos e uns prédios do governo que estavam abandonados há muitos anos. Aquilo dava um aspecto de abandono para certos bairros, e como vocês podem imaginar, a criminalidade usava esses lugares como esconderijo. Era o ponto perfeito para o pessoal esconder entorpecentes ou fazer coisas erradas longe dos olhos de todo mundo. Em uma dessas noites de plantão, eu estava sozinho na viatura. Eu sempre fui um cara muito comunicativo, então eu já tinha feito amizade com quase todo mundo no batalhão, mesmo eu estando lá há pouco tempo. Naquela noite específica, eu sabia que quem estava na central, operando o rádio, era a minha colega, a Clotilde. Ela era sempre muito profissional, e a voz dela era inconfundível. Eu estava parado em uma rua mal iluminada, só observando o movimento, quando o rádio chiou e começou a sair uma voz por ele. Só que não era a voz da Clotilde, era a voz de um homem. Uma voz muito rouca, arrastada, que parecia estar fazendo um esforço enorme para falar. Aquele homem me deu o endereço exato e disse que havia uma emergência gravíssima e que a vida de uma criança estava em perigo e que eu precisava ir para lá naquele exato momento. Eu achei estranho o tom de voz dele, mas na hora do aperto a gente não pensa muito. Eu imaginei que a central tivesse trocado o turno ou que algum oficial estivesse passando a ocorrência diretamente para mim. Eu respondi pelo rádio. Eu avisei que eu estava a caminho e liguei a sirene. Eu acreditava que os meus outros colegas também estariam indo para lá, porque a voz no rádio parecia desesperada. Quando eu finalmente cheguei no endereço, eu estacionei o carro e senti um calafrio que percorreu a minha espinha inteira.
O lugar não era uma casa de família, não era um comércio, não era nada disso. Era um casarão enorme, muito antigo, todo cercado por uma grade alta com pontas de ferro enferrujadas. Tinha uma corrente grossa e um cadeado pesado no portão principal. Dava para ver que ninguém morava ali há pelo menos uns 20 anos. O mato estava alto, cobrindo quase toda a entrada, e a casa não tinha nem janelas nem portas. Era só o esqueleto de uma construção imponente que o tempo tinha devorado. Eu desci da viatura e fiquei olhando para aquele lugar, me perguntando por que alguém me mandaria para uma casa abandonada daquelas. Eu pensei que talvez tivessem me passado o número errado, ou que alguém estivesse me pregando uma peça. Só que, enquanto eu estava ali, parado na calçada, eu vi um movimento lá dentro. Eu vi uma sombra escura passando por um dos vãos onde deveria haver uma janela lá no segundo andar. E logo em seguida, o som veio. Era um choro de criança, muito agudo e muito sofrido. Parecia que a criança estava em pânico, pedindo socorro com todas as forças que ela tinha. Aquilo acabou com o meu emocional na hora. Eu esqueci o protocolo, esqueci o medo e só pensei que eu precisava tirar aquela criança de lá. Eu dei um jeito de pular aquela grade alta, rasgando até um pouco da minha farda nas pontas de ferro. Eu caí do outro lado, já saquei a minha arma e a minha lanterna e corri para dentro daquela escuridão. O térreo estava um caos, cheio de lixo, resto de madeira e um cheiro de mofo que atacava o nariz. Eu tentei subir para o segundo andar, mas a escada de madeira estava toda bloqueada por móveis velhos, armários pesados e muito entulho. Eu ouvi os passos correndo lá em cima, passos rápidos de alguém pequeno, e o choro continuava cada vez mais alto. Eu não entendi como aquela pessoa tinha subido, se a escada estava obstruída daquele jeito. Mas o meu instinto de policial falou mais alto. Eu usei toda a minha força para empurrar aqueles móveis, chutando o que eu via pela frente, até conseguir abrir um espaço para subir. Quando eu finalmente cheguei no segundo andar, eu apontei a lanterna para todos os lados com o coração saindo pela boca. Eu vasculhei cada quarto, cada banheiro em frangalhos, cada canto daquele corredor escuro, mas o silêncio que se instalou foi absoluto. Não tinha mais choro, não tinha mais passos, não tinha absolutamente nada. Eu estava sozinho naquele andar superior, e a poeira do chão estava intacta, sem nenhuma marca de pegada recente, além das minhas próprias marcas que eu estava deixando agora. Eu senti um peso terrível nos meus ombros, uma tristeza que eu não sabia de onde vinha, como se as paredes daquela casa estivessem chorando junto comigo. Eu saí de lá muito perturbado. Eu pulei a grade de volta, entrei na viatura e a primeira coisa que eu fiz foi chamar a Clotilde no rádio. Eu perguntei por que os outros policiais ainda não tinham chegado e quem era o homem que tinha passado a ocorrência. Houve um silêncio no rádio por alguns segundos e depois a voz da Clotilde veio, estranhando muito a minha pergunta. Ela me garantiu que não tinha passado nenhuma ocorrência naquela noite e que o rádio dela estava silencioso a noite toda e que nenhum homem tinha entrado na sala de rádio para falar nada. Ela até brincou perguntando se eu estava dormindo no serviço, mas eu sabia o que eu tinha ouvido. Eu tinha certeza absoluta de que aquela voz rouca tinha me dado o endereço e que eu tinha ouvido o choro daquela criança. Eu não consegui esquecer aquilo. Nos dias que se seguiram, eu comecei a comentar o caso com alguns colegas mais antigos de farda que já estavam naquela cidade há muito mais tempo que eu. Quando eu descrevi o casarão e a rua, 4 deles se olharam e ficaram sérios na hora. Eles me levaram para um canto e me contaram a história que eu não conhecia. Eles me disseram que aquilo era algo que acontecia de vez em quando com quem patrulhava aquela área. Segundo eles, há muitos anos aquela casa pertencia a uma família muito rica.
Uma noite os pais precisaram sair rapidamente para resolver um problema e deixar um filho de 10 anos sozinho por apenas 1 hora. Eles não sabiam que alguns bandidos já estavam vigiando a casa. Aqueles homens invadiram o local e, infelizmente, a situação saiu do controle. O menino, desesperado, conseguiu se esconder em um quarto no andar de cima e ligou para a polícia. Ele estava chorando muito, pedindo ajuda pelo telefone, mas na época a tecnologia era outra e a viatura demorou a encontrar o lugar exato por causa de um erro de comunicação. Quando os policiais finalmente chegaram e conseguiram arrombar o portão, já era tarde demais. Os bandidos já tinham ido embora e a vida daquele menino tinha se apagado ali mesmo, naquele quarto frio. Desde aquela noite trágica, o espírito do pai consumido pela culpa de não estar em casa e o espírito do menino preso naquele momento de pânico parecem repetir aquela cena. Eles disseram que a voz no rádio era provavelmente o pai tentando, do além, fazer com que a polícia chegasse a tempo, enquanto o choro que eu ouvia era o eco do sofrimento daquela criança. Eles me explicaram que aquela casa nunca mais foi habitada, porque ninguém aguentava o peso da tristeza que ficou impregnado nela. Olha, eu fiquei sem chão depois de ouvir aquilo. Eu percebi, naquela noite, que eu não estava atendendo a um chamado da central, mas sim a um chamado de socorro que atravessou o tempo. Até hoje, quando eu fecho os olhos para dormir, eu ainda consigo ouvir aquele choro desesperado e sentir o cheiro de mofo daquele casarão. Eu sei que o que eu vivi foi real, por mais que a lógica tente me dizer o contrário. Existem dores que nem a morte consegue apagar, e eu fui testemunha de uma delas. É uma melancolia que a gente carrega para o resto da vida, sabendo que por mais que a gente corra, tem tragédias que a gente nunca vai conseguir impedir. Tenham todos uma excelente noite e muito obrigado pela atenção. Assina Geraldo Martins, da cidade de Tabatinga, no Amazonas. Geraldo, muito obrigado, meu amigo, por ter enviado a sua história. Uma ótima noite para você também e fique com Deus. A nossa segunda história vem da cidade de Ribeirão Pires, em São Paulo. Foi enviado pelo Josivan Mendes. A história dele chama-se Justiça de Outro Mundo. Boa noite, meus amigos. Meu nome é Josivan. E essa história que eu vou contar não aconteceu diretamente comigo, mas ela veio do meu avô, um homem muito sério e de poucas palavras, que me contou isso quando eu tinha uns 8 anos. Ele dizia que essa experiência ensinou para ele que ninguém escapa do que planta e que a justiça pode demorar, mas ela sempre encontra um jeito de bater na porta, seja nesse mundo ou em um plano que a gente mal consegue compreender. O meu avô foi policial rural por muitos anos. Ele trabalhava lá no interior, em uma época em que as coisas eram muito diferentes de hoje. O lugar onde ele trabalhava era uma cidadezinha que estava começando a crescer, mas ainda era muito atrasada. Não tinha luz elétrica em quase lugar nenhum. As estradas eram todas de terra batida e o mato cercava tudo. Tinha muito morro, muita trilha fechada e aquele silêncio do interior que de noite chegava a zumbir no ouvido da gente. Naquela época, a urbanização estava chegando aos poucos. Novos comércios abriam, gente de fora chegava para comprar terra e trabalhar na lavoura, e o meu avô via esse movimento todo com uma mistura de esperança e preocupação. O problema é que junto com o progresso veio também o lado ruim. Começou a aparecer muita gente mal intencionada. Aqueles caminhos de terra que ligavam as fazendas ao centro da cidade, que antes eram tranquilos, viraram pontos de assalto. O povo tinha medo de transitar por ali depois que o sol se punha. Ele me contava que tinha umas 3 gangues de moleques que faziam a vida dos moradores um verdadeiro inferno.
Eles eram jovens, mas eram cruéis. Eles agiam sempre encapuzados, aproveitando que a escuridão do mato era o esconderijo perfeito. O meu avô e os colegas de farda dele viviam patrulhando esses caminhos, mas era difícil pegar os sujeitos porque eles conheciam cada trilha e cada buraco daquela região. Tinha um caminho específico que todo mundo chamava de Estrada do Seu Simão. Esse nome pegou por causa de um senhorzinho que morava por ali, o Seu Simão. Ele era um dos moradores mais antigos da região, mas a vida não tinha sido generosa com ele. Ele não tinha dinheiro, a família tinha se dispersado e ele vivia sozinho em um casebre. Para se sustentar, ele passava o dia coletando latinha de alumínio e outras coisas que o povo jogava fora. Nesse caminho, a prefeitura tinha colocado 2 tambores de lixo bem grandes, meio longe do povoado, para o cheiro não incomodar, e o caminhão passava lá uma vez a cada 2 semanas. O Seu Simão estava sempre lá. Não importava a hora, se você passasse por aquela estrada, você via aquele senhorzinho curvado com um saco nas costas, mexendo naqueles tambores. Ele era uma alma boa. Ele cumprimentava todo mundo e nunca fez mal a ninguém. Por ele estar sempre ali, o povo acabou batizando o trecho com o nome dele. Era um ponto de referência para os policiais também. Em uma noite de plantão, o meu avô estava fazendo a ronda com um companheiro dele. Ele sabia que àquela hora o Seu Simão já deveria estar recolhido e dormindo, porque o frio da madrugada no interior não era brincadeira. Só que quando eles dobraram a curva que dava nos tambores de lixo, eles levaram um susto. O Seu Simão estava caído no chão bem no meio da estrada de terra. Ele estava estirado, imóvel, e o meu avô, na hora, correu na direção dele. Quando ele chegou perto, ele viu que a situação era feia. O pobre do velhinho tinha marcas de pancada no rosto e no corpo, e as roupas estavam rasgadas e ele mal conseguia abrir os olhos. Com um fio de voz, ele conseguiu dizer para o meu avô que tinham assaltado ele. Aqueles marginais tinham batido em um idoso para levar os poucos trocados que ele tinha conseguido vendendo as latinhas da semana. O meu avô ficou possesso, mas a prioridade era salvar aquele homem. Eles colocaram Seu Simão em cima de um cavalo e saíram em disparada para o povoado. Infelizmente, a distância e o estado do velhinho não ajudaram. Eles chegaram na farmácia que servia de posto de saúde, mas o Seu Simão já tinha partido. Ele não resistia aos ferimentos e ao susto. Aquilo caiu como uma bomba no batalhão e na cidade. Uma coisa era roubar carga ou assaltar fazendeiro. Outra coisa muito diferente e covarde era tirar a vida de um coitado que não tinha onde cair morto. O meu avô disse que a partir daquele dia, a busca pelos culpados virou uma questão de honra para ele. Luciano, o que aconteceu depois foi o que começou a deixar todo mundo arrepiado. No dia seguinte ao enterro do Seu Simão, 3 adolescentes que eram conhecidos por serem carne de pescoço simplesmente sumiram. Eles tinham entre 15 e 17 anos e eram a semente do mal naquela região. Todo mundo desconfiava que eles eram os autores dos assaltos na estrada, mas nunca ninguém tinha conseguido provar nada. As famílias deles começaram a procurar por eles desesperadas, mas os garotos tinham evaporado. Passou um dia inteiro, uma noite inteira e nada. Na segunda noite de busca, o meu avô estava patrulhando justamente a estrada do Seu Simão. Ele me disse que o clima estava estranho. Uma neblina baixa cobria o chão e os cavalos estavam muito agitados, relinchando por qualquer coisa. De repente, ele ouviu uns gritos que vinham de dentro do matagal fechado. Eram gritos de puro terror, de gente que estava vendo a própria morte. O meu avô e o parceiro dele não pensaram 2 vezes. Eles entraram com os cavalos no meio da mata, cada um indo para um lado, seguindo o som do desespero.
Ele me contou que o que ele encontrou não parecia real. No meio de uma clareira, ele achou um dos meninos. O garoto estava em um estado deplorável. O corpo dele estava em farrapos. Ele estava coberto de lama e de sangue seco, mas o pior era o olhar dele. Os olhos estavam arregalados, fixos em nada, e ele tremia tanto que os seus dentes batiam. O companheiro do meu avô achou os outros dois logo adiante, no mesmo estado. Eles pareciam ter sido arrastados por quilômetros através de espinhos e muitas pedras. Eles levaram os jovens de volta para a cidade, mas eles não eram mais as mesmas pessoas. Eles estavam em um estado de choque tão profundo que pareciam ter se desconectado da realidade. A parte sobrenatural da coisa começou a aparecer quando eles conseguiram balbuciar as primeiras palavras. Eles não falavam de polícia, não falavam de outros bandidos. Eles repetiam sem parar que uma mulher com unhas imensas, como se fossem garras de algum animal, tinha pegado eles no meio da estrada. Eles diziam que ela os arrastou para dentro do mato e que eles passaram o tempo todo sendo caçados por alguma coisa que eles não conseguiam ver direito, mas que eles sentiam o hálito frio próximo ao pescoço. Muita gente da cidade achou que eles tinham usado alguma substância forte ou que eles estavam alucinando. Mas o meu avô dizia que não era isso. Ele viu as marcas no corpo deles. Não eram cortes de faca e nem arranhões de galho de árvore. Eram sulcos profundos, como se algo com muita força tivesse cravado as unhas neles e os puxado para a terra. Além disso, o medo que emanava daqueles meninos era algo que ninguém conseguia fingir. Era um pavor que vinha da alma. Com o passar das semanas, a saúde mental deles só piorou. Eles foram definhando. Um deles parou de falar completamente e o outro perdeu o movimento das pernas, mesmo sem ter nenhuma lesão na coluna. Parecia que o corpo deles estava morrendo aos poucos, porque o espírito já tinha se quebrado naquela noite, no mato. Antes de um deles perder totalmente a razão, ele acabou confessando tudo para o meu avô. Ele disse que eles realmente tinham abordado o seu Simão naquela noite fatal. Eles queriam dinheiro, mas o idoso não tinha nada além de algumas moedas. No meio da raiva e da covardia, eles bateram no velhinho. O garoto chorava, e ele dizia que desde o momento em que o seu Simão deu o último suspiro, eles começaram a ouvir som de latas batendo atrás deles, onde quer que eles fossem. Ele sabia que aquela mulher das garras não era uma pessoa viva. Aquele era o preço que eles estavam pagando. O meu avô terminava essa história sempre muito sério, olhando para o vazio. Ele dizia que o mal que a gente faz para os inocentes cria uma dívida que a justiça dos homens muitas vezes não consegue cobrar, mas que o universo tem guardiões para os que não podem se defender. Ele nunca mais passou por aquela estrada à noite sem sentir um calafrio. E eu, toda vez que eu me lembro do que ele me contou, penso duas vezes antes de julgar o que é real e o que não é. O destino daqueles meninos foi mais sombrio do que qualquer prisão que meu avô pudesse ter colocado neles. Eles ficaram presos dentro do próprio medo, assombrados pelo o que eles fizeram até o fim dos seus dias. Esse é um peso que me faz entender que a gente nunca está realmente sozinho e que existem olhos na escuridão vigiando as nossas ações mais escondidas. Muito obrigado a todos pela atenção. Assina Josivan Mendes, da cidade de Ribeirão Pires, em São Paulo. Josivan, muito obrigado por ter enviado a sua história. Uma ótima noite, meu amigo, e até uma próxima. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra
Se tornando membro, contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês, clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. A nossa terceira e última história de hoje vem da cidade de Pirapora, em Minas Gerais. Foi enviado pelo Jerônimo Antunes e chama Os Trilhos do Cemitério. Luciano, eu me chamo Jerônimo e eu venho contar hoje uma história vivida pelo meu saudoso pai. Ele faleceu faz alguns anos, mas essa experiência que ele viveu ficou marcada na nossa família como um aviso de que o mundo é muito mais estranho do que a gente imagina. O meu pai foi policial de carreira, daqueles homens antigos, sérios, que não eram de inventar conversa fiada. Ele conhecia cada palmo daquela região, desde os riachos mais escondidos até os morros onde o gado costumava sumir. Como ele trabalhava no lugar onde ele passou a vida toda, ele estava acostumado com todo tipo de situação, desde ladrão de galinha até coisa muito pior. Mas nada o preparou para o que ele encontrou naquela madrugada, nos trilhos da linha férrea. Ele me contou que naquela noite específica, ele precisava atravessar a cidade para chegar na Zona Sul, bem perto de onde ficava o cemitério municipal. Era uma área bem isolada, cercada por mata e pelo pé de uma serra que sempre parecia observar a gente. Ele estava fazendo a ronda montado em seu cavalo, mas quem lida com montaria sabe como é. Ficar horas na mesma posição em cima do animal acaba entumecendo as pernas. Chega um ponto que a circulação parece parar e a gente precisa descer para caminhar um pouco, para o sangue voltar a correr e os pés não ficarem dormentes. Foi por causa disso que ele decidiu desmontar. Ele percebeu que ele estava bem diante dos trilhos do trem. Como ele conhecia bem o traçado da linha, ele sabia que se ele seguisse por ali, ele faria um caminho em formato de U que o deixaria exatamente atrás do cemitério que era o seu destino final. Ele nunca tinha feito aquele trajeto a pé durante a noite, mas como ele estava sentindo as pernas pesadas, ele resolveu que seria uma boa ideia caminhar puxando o cavalo pelas rédeas. O frio estava cortante, daquele que entra nos ossos, e ele seguia caminhando devagar, esfregando as mãos para se aquecer, enquanto ele fumava um cigarro para distrair a mente. Ele ia conversando baixo com o cavalo, um hábito que ele tinha e que muita gente do interior também tem para espantar a solidão da noite. Era mais ou menos umas 4:30 da manhã, e uma neblina muito densa começou a subir do chão, cobrindo os trilhos e os dormentes de madeira. Foi nesse momento que ele notou uma sombra caminhando bem à frente dele, exatamente no centro da linha férrea. De longe, ele achou que fosse apenas um animal, algo pequeno como um cachorro de rua ou talvez um lobo-guará que era comum naquelas bandas. Ele não sentiu medo no início, porque ele estava acostumado com os bichos da região. No entanto, o comportamento do cavalo dele mudou de repente. O animal, que sempre foi muito manso e obediente, começou a relinchar de um jeito desesperado e a forçar o freio, tentando recuar de qualquer maneira. O meu pai sentiu que o bicho estava sentindo um pavor que não era normal. Ele tentou segurar o cavalo com força, quase o obrigando a continuar, mas o animal empacou de um jeito que parecia ver a própria morte ali na frente dele. Foi quando ele olhou para a sombra de novo. O bicho tinha parado de caminhar e estava começando a se virar lentamente para trás. Pela distância, ele viu que era um animal grande, de pelagem totalmente negra e muito grossa. Se não fosse pela neblina clara, ele teria se perdido completamente na escuridão da noite. O meu pai achou que o cachorro fosse apenas encará-lo, mas quando a criatura terminou de se virar, o sangue dele gelou de uma forma que ele nunca tinha sentido em décadas de polícia. Aquela coisa tinha o corpo de um cão enorme, mas a cabeça não era de um animal.
Era a cabeça de um ser humano, um homem muito velho com a pele toda enrugada e deteriorada, cheia de vincos muito profundos. Os olhos da criatura eram completamente escuros, como se não tivessem íris, e a boca estava entreaberta, revelando dentes que não pertenciam a um homem e nem a um cachorro. Era uma imagem grotesca, como se tivessem costurado a cabeça de um ancião em um corpo de bicho. O meu pai ficou paralisado enquanto aquela coisa se erguia sobre as duas patas traseiras, mantendo um equilíbrio sobrenatural. Nesse momento, aquela criatura perguntou para ele, com uma voz rouca e arrastada, o motivo de ele estar seguindo ela e o que ele queria ali. O meu pai, que já tinha enfrentado o bandido armado sem piscar, sentiu as mãos tremerem tanto que ele não conseguiu nem sacar o revólver do coldre. O pavor tomou conta de cada fibra do corpo dele. Quando ele tentou alcançar a arma, ela escorregou e caiu no chão de brita nos trilhos. Sem ter o que fazer e sentindo que estava diante de algo que não era de Deus, ele agarrou um crucifixo que carregava no pescoço e começou a rezar o Pai Nosso com toda a fé que ainda restava no seu peito. Ele fechou os olhos com força, ouvindo o cavalo relinchar e quase se soltar das suas mãos. Ele rezava alto, sentindo uma pressão terrível no ar, como se o ambiente estivesse carregado de uma energia pesada e melancólica. Quando ele finalmente reuniu coragem para abrir os olhos novamente, aquele bicho tinha sumido. Não havia rastro, não havia som de mato se mexendo, havia apenas o silêncio absoluto da madrugada e o cheiro de terra úmida. Ele montou no cavalo de qualquer jeito e saiu dali o mais rápido que pôde, sem olhar para trás nem uma única vez. Nos dias seguintes, ele não aguentou guardar aquilo só para ele e ele acabou comentando com alguns colegas de farda. Para a surpresa dele, vários outros policiais já tinham visto algo parecido naqueles mesmos trilhos. Alguns diziam que viam um vira-lata estranho de longe, mas que quando chegavam perto, notavam que a cabeça era achatada e diferente. Aqueles que tiveram o azar de ver de perto confirmavam a mesma coisa: a cara de um homem velho em um corpo de um bicho completamente preto. A história acabou se espalhando pelo lugar, e por um tempo os moradores ficaram em alerta. Teve até gente que se reuniu com facões e lanternas para caçar o que eles chamavam de lobisomem ou feiticeiro, mas eles nunca encontraram nada. Depois de um tempo, as aparições pararam. O meu pai sempre dizia que aquela criatura provavelmente era alguém que morava ali no meio de nós, alguém que se escondia sob uma aparência normal durante o dia e que, ao ver que o povo estava atrás dele, decidiu ir embora para outra cidade ou então se esconder para sempre. Ele nunca mais caminhou por aqueles trilhos e até o fim da vida ele mantinha um olhar triste toda vez que alguém mencionava aquela parte da cidade. Ele sabia que o que ele viu não foi um sonho, foi um encontro com algo que a gente não deveria conhecer. Tenham todos uma excelente noite e muito obrigado pela atenção. Assina Jerônimo Antunes, de Pirapora, Minas Gerais. Muito obrigado pela sua história, Jerônimo. Uma ótima noite para você também, meu amigo, e fica com Deus. É isso, meus amigos, chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Eu espero sinceramente e do fundo do meu coração que todos tenham gostado. E se gostaram, já sabe, deixa o like, pois isso ajuda muito aqui o nosso canal. Lembrando que se você quiser ver o seu nome aparecendo aqui no final do vídeo, considere se tornar membro do canal, contribuindo com apenas R$ 7,99 ao mês. Esse é um valor para lá de simbólico, mas que nos ajuda e muito a continuar produzindo conteúdo. O link para você se tornar membro você encontra na descrição do vídeo ou embaixo do título desse vídeo aqui que você está assistindo. Então continue por aqui, maratone o nosso conteúdo e não deixe de compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos. Lembrando que nós temos encontro aqui mesmo, amanhã, às 8 horas da noite.
Muito obrigado a todos pela presença. Uma vida longa e próspera para todos vocês. Tenham todos uma excelente noite e até uma próxima história.